Vamos lá então, galerinha? Tia, agora tá ouvindo? Página 3 de Ciências. Esse aí é 4. Uhum. Então, vamos lá. Olha só, vocês assistiram uma videoaula, né, há um tempo atrás aí sobre o sistema cardiovascular. E aí vocês, lá no início, tinha aquela musiquinha Meu Coração, não sei por quê, bate feliz quando te vê, né? E aí vocês fizeram uma análise daquela letra e para a gente entrar, para vocês depois entrarem nesse assunto aí, sobre o sistema cardiovascular. Nós costumamos associar muitos sentimentos ao coração, né? Porque às vezes quando a gente está triste dá um aperto no peito, né? Ou quando a gente está feliz parece que o peito dá uma aquecida, né? Tia, pode Então às pegar? vezes a gente pode desligar por enquanto. Então às vezes a gente associa muito aí os sentimentos ao coração. Na verdade, o coração ele tem funções importantes mesmo. E a principal função do coração é bombear, né, o sangue, né, pulsionar o sangue rico em oxigênio para todas as partes do nosso corpo. Nós temos aí no sistema cardiovascular, quando eu falo de cardiovascular, cardio, coração, vascular, vasos sanguíneos. Então, as estruturas que formam o sistema cardiovascular são o coração, os vasos sanguíneos e o sangue, tá? Que também faz parte. Essa imagem aí, vocês estão vendo aí, essas ramificações no corpo aí de azul e vermelho, que são os vasos sanguíneos, né? E ali no meio ali o coração, né? Que fica aí entre as duas costelas, né? Entre o pulmão direito e esquerdo, abaixo um pouquinho das costelas. Então, gente, olha só, por que é importante nós estudarmos um pouco sobre isso? Porque nós já estudamos sobre a alimentação, sobre o tipo, as vitaminas, os nutrientes, as proteínas, estudamos no livro 1, né? E nós vimos aí que o nosso corpo precisa dos alimentos para obter energia. E esses nutrientes que os alimentos proporcionam e o oxigênio, eles precisam chegar a todas as células do nosso corpo para serem aproveitados pelo nosso organismo. Então, durante a respiração, o oxigênio vai chegar até os pulmões, né? E passar para o sangue. E isso vai ser transportado para todas as células do corpo. E dentro dessas células, o oxigênio vai reagir com aqueles nutrientes que vieram dos alimentos, né? Que foram obtidos na digestão, para isso liberar energia para o nosso corpo. E o sangue, ele é responsável aí pelo transporte de oxigênio e de nutrientes, então, para todas as partes do nosso corpo. O coração humano, vocês viram aí na videoaula que a tia mandou, quem assistiu, né? Que o coração humano, ele é um órgão rico em músculos que se movimentam involuntariamente. Não depende da nossa vontade. Não é a gente que faz o coração bater, ele é um músculo involuntário, tá? Um órgão que funciona de forma involuntária. Nós temos aí o coração, no livro de vocês viram que ele é um órgão oco, dividido em 4 cavidades, em 4 espaços. Temos 2 átrios, o direito e o esquerdo, 2 ventrículos, direito também e esquerdo. A principal função do coração é impulsionar o sangue rico em oxigênio e os nutrientes para todas as partes do corpo, que a tia já falou. O que acontece aí? Vocês estão vendo aí que tem o átrio e o ventrículo direito e o átrio e o ventrículo esquerdo. O direito está aí de azul e o esquerdo de vermelho. Eles não se misturam, não têm comunicação um com o outro. Porque a gente costuma dizer assim, que o lado direito do nosso coração tem um sangue pobre em oxigênio, né, que é chamado de sangue venoso também, que vocês vão estudar isso lá de novo no 7º, 8º ano. O lado esquerdo, que está aí de vermelho, ele é um sangue rico em oxigênio. E o nosso coração, ele faz movimentos
é como se fosse assim, abrindo e fechando. Os músculos do coração relaxam e contraem, relaxam e contraem. Para quê? Para impulsionar esse sangue. O lado, o lado esquerdo do nosso coração, que tem o sangue rico em oxigênio, é o que joga o sangue rico em oxigênio para todo o nosso corpo. Então, ele vai para as artérias e dali vai ser espalhado por todo o nosso corpo. O lado esquerdo, o lado direito, que é o azul aí, que a tia falou que é o rico o pobre em oxigênio, o que que acontece? O sangue circula por todo o nosso corpo e ele volta pobre em oxigênio. Então, quando ele volta aí para o lado direito. É como se fosse fazer uma troca. Aí depois dali ele vai para o pulmão, onde acontece aquela troca gasosa, e aí vai voltar de novo depois para o lado limpo. Então tem uma troca constante aí, tá? E no coração também, lembra que a tia falou que os músculos do coração contraem e relaxam, contraem e relaxam. Aí, né, quando eles estão fazendo isso, nós temos aqui nesse meiozinho aqui, ó, tá vendo a setinha? Aqui nesse meiozinho nós temos válvulas cardíacas, que elas fazem o quê? Olha só, o átrio esquerdo, por exemplo, o lado esquerdo do pulmão, ele mandou o sangue rico em oxigênio para o nosso corpo, ele impulsiona o sangue e fecha. É como se fosse assim, como se fosse uma válvula, ó. Empurra e fecha, empurra e fecha. Para quê? Para esse sangue não voltar. Ele tem que seguir para todo o nosso corpo. E aí essas válvulas, elas se fecham, então, depois que o sangue passa para impedir que o sangue retorne. E isso aí, quando elas se fecham, elas fazem um som característico aí que nós chamamos de batida do coração. E agora nós vamos ver por que que a gente acha, às vezes, que o coração está do lado esquerdo, gente. Lá na página Tia, tá conseguindo me ouvir? agora estou. Graças a Deus. Lá na página 6, vocês leram sobre os vasos sanguíneos, vocês assistiram também a videoaula sobre os vasos sanguíneos e viram que eles são estruturas em forma de tubos flexíveis e se dividem em artérias, veias e capilares, né? O nosso sistema cardiovascular, ele também é conhecido como sistema circulatório, tá? Por quê? Por causa da circulação aí do sangue. Então, o que é a circulação? É o nome dado a essa movimentação do sangue pelos vasos sanguíneos que estão impulsionados pelas batidas do coração aí, né? Na circulação sanguínea, o que acontece então? O sangue rico em gás carbônico, ele passa para os pulmões, e aí lá ele se oxigênia, tem aquela troca, e depois ele volta ao coração, e dentro das veias pulmonares. Depois, o sangue que já está oxigenado, que ficou lá no lado do lado esquerdo, ele vai voltar de novo para todas as partes do corpo. Então, como que nós vamos diferenciar aí as artérias das veias e dos capilares? Olha só. As artérias, a tia até mandou um videozinho para vocês, só com essas três aí, para vocês entenderem melhor, tá? As artérias, nós falamos assim, elas saem do coração. Olha essa imagem aqui, tá vendo onde a tia está apontando aqui, ó? As artérias estão representadas aqui, ó, de vermelho. Elas saem do coração, né? E aí, o que que elas fazem? Elas transportam o sangue que sai do coração para toda a parte do corpo. Então, sai do coração e vai ser transportado para todo o meu corpo. Elas têm as paredes mais grossas e elásticas para aguentar o bombeamento do coração. Como assim, Tia? O sangue, ele sai com muita pressão do ventrículo esquerdo para o corpo. E ele sai do ventrículo esquerdo. É por isso que às vezes a gente pensa assim que o coração é do lado esquerdo, porque na verdade ele fica no meio. Mas a gente sente mais no lado esquerdo, porque a pressão aí para o sangue sair e se espalhar para o corpo é mais forte, desse lado, tá bom? E as veias? As veias, elas trazem o sangue que chegam até o coração. Ó, as artérias, o sangue sai do coração e é levado para todo o corpo. As veias, o sangue circulou no seu corpo, ela volta para o coração através das veias.
Então, as veias aqui no quadradinho de baixo, ó, conduzem o sangue vindo de todo o corpo em direção ao coração. As paredes das veias são mais finas do que das artérias, tá? E aí tem aquele esqueminha que a tia falou lá. Ah, tia, mas como assim? O sangue tá lá no meu pé e ele vai subir, vai vir para o coração? Ah, circulou no meu pé, na minha perna, em todas as minhas veias lá do pé e da perna. Aí vai voltar para o coração? Sim, mas como que ele vai subir? Aí entram as válvulas que a tia falou. Ó. Tem as válvulas para impedir, né? Elas ficam funcionando para impedir que o sangue volte. Então, o quê? O sangue subiu, a válvula abriu, o sangue foi impulsionado. Fecha, abriu, fecha. Então, isso aí vai impulsionando o sangue para ele não voltar, tá? E as veias e as artérias, elas se ramificam, né, em vasos sanguíneos muito finos que nós chamamos de capilares. E os capilares, eles são os responsáveis por conduzir o oxigênio e os nutrientes para todas as células. Eles transportam o oxigênio e os nutrientes e recolhem das células os gás carbônico que nós vamos eliminar aí na nossa respiração. Então, nós temos aqui, ó, tudo que vocês estão vendo de vermelho aqui, ó, nessa parte assim mais grossa aqui, são as artérias. O de azul são as veias. Agora, tá vendo essas ramificações bem fininhas aqui, vermelhas e azuis? Esses aqui são os capilares, ok? E o sangue? Como é a divisão do nosso sangue? O sangue é formado por uma parte líquida, que nós chamamos de plasma, né? E aí, no plasma, nós encontramos plaquetas, que são, e mais vários tipos de células, como as células hemácias, que nós chamamos de glóbulos brancos, de glóbulos vermelhos, desculpa, e os leucócitos de glóbulos brancos. Sabe quando você faz exame de sangue? É para ver isso aí, como estão as plaquetas, né? Os glóbulos brancos, os glóbulos vermelhos. E qual a divisão deles? As hemácias, que são os glóbulos vermelhos, elas são células que têm maior quantidade no sangue humano, tá? Elas apresentam uma proteína, elas contêm ferro e elas dão a cor avermelhada ao sangue. Qual é a função das hemácias no nosso... Gente, vamos parar com o bate-papo aí agora, por favor, nas mensagens aí. Bom? Ô tia, Cauã tá mandando um monte de mensagem lá. 6 mensagens. Tem 7 agora, na verdade. A tia tá vendo daqui, mas eu tô tentando não chamar a atenção, tá? Mas dá para eu ver aqui quem é que tá mandando, tá bom? Não é hora agora. Oi. Não consegui ouvir. Ele tá perguntando se tem aula de 5 horas, tia. Não, agora é só de manhã, tá? O cronograma já foi enviado para vocês, é só seguir lá, tá bom? Ô tia, posso fazer uma pergunta sobre as veias? Pode. É verdade que tem uma veia na nossa testa que se ela cortar a gente morre? No caso, nós temos todas as nossas veias são importantes, mas as artérias são mais. Então, se você tem as artérias, se você cortar, por exemplo, uma veia na perna, uma veia em qualquer lugar que você cortar, se ela continuar sangrando, você vai perder muito sangue e pode morrer sim. Por isso que nós vamos falar das plaquetas aqui, ó. Nós vamos falar das plaquetas agora, por quê? Porque as veias, se a gente tiver algum corte, essas plaquetas vão agir coagulando o sangue para a gente não continuar perdendo, tá? Então, olha só, vamos voltar aqui então. A função dos glóbulos vermelhos, das hemácias, é o quê? Transportar o oxigênio para as demais células do nosso corpo. Os leucócitos, que são os glóbulos brancos, eles fazem a defesa do nosso organismo, tá? É como se agisse assim, sabe quando a gente fala assim, eles agem contra os micro-organismos para evitar doenças, né? É como se eles fizessem assim, uma barreira de proteção com o nosso corpo para que essas doenças não cheguem até nós. E as plaquetas são fragmentos de células, ou seja, pequenos pedacinhos de células que auxiliam no processo de coagulação do sangue. Então, por exemplo, sabe quando você dá um corte, igual a tia estava falando agora da veia? Quando você dá um corte, o que acontece? Vai sangrar.
Aí as plaquetas entram em ação nessa hora. Elas vão, já perceberam que aí às vezes você corta, aí começa a sangrar, depois fica grosso ali? O sangue parece que dá uma engrossada e para, seca ali? Sim, Isso a sim. gente chama de coagulação, tá? É para Ô, você tia, não continuar perdendo sangue. Oi. o sangue tem cheiro ruim. Então Ah, vamos tia, lá. tia, não tem Aí, naquele vídeo que você mostrou pra gente que era pra gente ver? sim. Tem eu esqueci o nome de acho que é uma cédula também, tinha aquela bem pequenininha, mas quando a gente se machuca, ela vai lá e faz tipo umas linhas pra você não perder mais sangue. Isso aí, na verdade, são as plaquetas. Elas são fragmentos de células. É isso aí que a tia acabou de falar. É como se fossem vários pedacinhos de células, tá bom? Ok, então E vamos se lá. isso aí, ô tia, Aí, oi. e se esse negócio aí que a Riele falou assim acabar do nada? Então, por isso que a gente, vez ou outra, faz exame de sangue para ver se as plaquetas estão baixas, porque aí você tem que tomar remédio para aumentar se tiver baixo. Não pode Depois você ficar, Ah, tá bom? entendi. A minha Então deve estar vamos tudo lá. Ô, baixo. tia, Oi, oi. as plaquetas elas podem parar de funcionar? Elas podem diminuir. Se ficarem muito baixas, você vai ter graves problemas de saúde, tá? Ô, tia, Você pode ter diabetes também, tia, se elas acabarem? Gente, olha só. Lá na página, eu já sei lá que na você tá se página referindo. Lá na página 17, vocês viram aí sobre todas as principais doenças relacionadas ao sistema cardiovascular, fizeram uma pesquisa. Aí depois nós vamos poder fazer todo. Quem tiver alguma dúvida, manda lá para o e-mail da tia, que a tia vai responder depois para vocês lá, porque senão não vai dar para a gente corrigir tudo que tem Ô, para corrigir Sofia, hoje também, tá bom? Então vamos lá, olha só. Ciências, eu sei como vocês são na sala de aula, tá, gente? É o tempo sou ruim. todo, né? Há muitas Tá. perguntas, é muito bom, né? É, Vamos lá. Um bando de Na número curiosos. 9, nós temos aí, ó, o coração, o sangue e os vasos sanguíneos fazem parte do sistema? Cardiovascular. vamos lá. Ok, certo. Agora a letra B. O é responsável pelo transporte de oxigênio. Quem é que transporta o oxigênio para todo o nosso corpo? O coração. O coração. Então, ele Coração. bombeia. Ele O- bom. O pulmão. O Qualquer pulmão coisa. a gente respira, mas é que quem é que É. transporta o oxigênio e os nutrientes para todo o nosso corpo? Nas veias, nas artérias. Você tá pensando nisso, mas eu esqueci o nome. O sangue, gente. Vocês viram a videoaula, vocês viram agora. O Sangue? sangue, ele é responsável pelo transporte de oxigênio e de... Além do Gás. oxigênio. Não, o que que ele transporta que é extraído dos alimentos que a gente come? Ó, se vocês não responderam essa, é porque vocês não leram aqui logo no início. Logo no início está falando assim, ó, o sangue. Quando falou do sangue aqui, ó, o sangue, nós vimos aí por que ele é o que forma o sangue, e está falando lá assim, o sangue é o responsável pelo transporte de oxigênio e de nutrientes para todas as células do corpo. Ok? Então, sangue e nutrientes. Eu ia falar Eu agora, tinha- eu ia falar Letra agora. C. Agora nós vamos falar do que forma o sangue. Ó. Letra C. O sangue é formado por uma parte líquida, que é o Plasma. plasma. Por o que são fragmentos de células que ajudam aí na coagulação que nós falamos agora? Nutrientes. Plaquetas. Plaquetas. Então, ó, o sangue é formado por uma parte líquida, o plasma, por plaquetas, fragmentos de células que auxiliam na coagulação de sangue e vários tipos de célula, como as hemácias, responsáveis pelo transporte de oxigênio até as demais células do corpo, e os leucócitos, que são os glóbulos brancos, e os leucócitos que defendem o organismo contra doenças. Beleza? Ô, tia. Então, confira aí se vocês fizeram certinho. Tá, Ô, peraí. tia. Letra A, B, C. Ô, tia, tem uma pergunta, tia. Fala, Davi. Por que se chamam glóbulos brancos se não tem mais nenhum glóbulos?
Como assim não tem mais nenhum glóbulo? Tem mais Vocês viram aí? algum? Nosso corpo tem glóbulos brancos e glóbulos vermelhos. Na verdade, o nome mesmo é leucócitos e hemácias. Quando vocês observarem aqui, ó, Ô essa tia, aqui... eu entendi Goblin. Não, glóbulos. Olha só, isso aí só dá para ver quando a gente vai fazer um exame de sangue e eles colocam lá, daqui a pouco a gente vai ver na lâmina de vidro e olham no microscópio, tá bom? Peraí, tia, eu tô Peraí, fazendo tia, ainda. peraí. Quando a gente foi pesquisar as doenças, tia, a gente tinha visto bem uns negocinhos brancos mesmo. Quando a gente Uhum. foi pesquisar as doenças. Posso passar? Peraí, tia. Não, tia, peraí. Demora não, viu? Corrigindo, tipo, planqueta. Só que, cuidado, hein? Ok, vamos lá. Ô tia, eu errei. Aí, tia, falta dois, Tia, eu tia. só errei essas Tá, duas vamos lá. de baixo aqui, eu só errei as duas de baixo. Tá, então, já corrigiu? Peraí, Pode corrigi. ir, tia, agora pode Agora eu vou ir. ver. Peraí. Hemácias Caramba, no ouvido do e eu. leucócitos. O que é isso, tia? Esses aqui depois de nascer. Depois de eus. Leucócitos. Podemos? Pode ir. Pode ir, Vamos lá. tia. Ainda na página 9, nós temos aí, ó, número 2. Todos os animais que pertencem à classe dos mamíferos apresentam um coração semelhante ao nosso, com 2 átrios e 2 ventrículos. Observe as principais diferenças entre os corações dos animais vertebrados. Olha só, na primeira imagem aqui nós temos como é o coração dos peixes, né? Na segunda, aqui está dando o exemplo do tubarão. Na segunda, nós temos como é o coração dos anfíbios. Tem gente riscando meu slide, a tia está vendo quem é. Que vergonha! Né? Aí, na segunda, nós temos a imagem do coração dos anfíbios, está o sapo ali como exemplo. Na terceira, a imagem dos répteis. Na quarta, das aves. E na quinta, Mamífero. Agora, de acordo com as imagens dos corações, era para vocês assinarem, marcarem com um X a afirmativa correta, tá bom? Então, olha só, na letra A, o coração dos peixes é formado por 2 átomos. É verdade isso? Ó, o coração Não, tia. Não. não é. B, É os todo anfíbios. deformado o coração dele, tia. Agora aqui, B, os anfíbios. Os anfíbios apresentam 2 átrios e um ventrículo onde o sangue se mistura. É verdade isso aqui? Sim, é verdade. É verdade. Sim. Olha aqui embaixo, aqui, ó, no ventrículo, verdade. o sangue que a gente costuma dizer, o sangue rico em oxigênio e o sangue pobre estão misturados, ó. Na letra C, os répteis têm o coração idêntico aos anfíbios, esses dois que são Não. iguais. Não. Letra D, Não, os tia, mamíferos apresentam mistura de sangue nos ventrículos. Mentira. Ok, então só a letra B, tá bom? Nossa, Na todo página 10 aí, eu queria que você prestasse atenção aqui na número 4, ó. Para diagnosticar algumas doenças, os profissionais da saúde realizam o exame de sangue. Aquilo que eu falou para você que coloca aqui na lâmina de vidro, ó. Utilizando para isso esfregaços sanguíneos e microscópio. O esfregaço sanguíneo é realizado após esfregar uma gota de sangue em uma lâmina de vidro e depois de corada, ou seja, quando eles colocam um corante, analisada ao microscópio. Olha só, vocês tiram o sangue, eles colocam uma gotinha aqui numa lâmina de vidro, pegam uma outra e passa para poder espalhar aqui o sangue, e aí vão analisar esse sangue no microscópio e vão ver uma imagem parecida com essa que vocês viram aí no final da página. Aí no final, pergunta assim, ó, pede para você fazer o seguinte.
Circule de azul um leucócito e de vermelho uma hemácia. Então, vocês vão voltar ali naquela página, quem não fez ainda, né? Vai voltar. Olha aqui como que é a imagem do leucócito, tá vendo aqui, ó? E essa, tia? Ok, então aonde que vocês vão circular de azul aí o leucócito? Qual que vai ser? Aquelas bolinhas maiores quatro com roxo e É os Isso. 4 negocinhos ali, tia. Os Isso, 4. uma dessas 4 aqui, tá? Agora, aí depois vocês vão circular de vermelho uma hemácia. Alguma coisa. Porque Onde que vocês... é muita. Isso, uma dessas menores. E aí tá perguntando na letra B. Marque X nas células que aparecem em maior quantidade nessa amostra de sangue. O que que apareceu mais aí? Hemácia ou leucócito? Hemácias, tia. Hemácias. Ok, ótimo. Beleza? Vamos lá, então. Sistema urinário agora. Isso. Sistema urinário, a tia também mandou uma videoaula para vocês. Nós vamos dar uma passada aqui para corrigir as páginas 14, 15 e 16, tá bom? Vamos lá. O sistema urinário, vocês viram lá que a função principal dele é eliminar as substâncias tóxicas e o que estiver em excesso no nosso corpo. Então, a gente viu aí que o sangue, ele transporta o oxigênio obtido na respiração, né? E leva os nutrientes dos alimentos até as células. As células acabam produzindo alguns resíduos, algumas coisinhas que precisam ser eliminadas do nosso corpo. E aí, como isso é eliminado do nosso corpo? Pela respiração, quando nós eliminamos o gás carbônico, pela excreção, que é o quê? Tanto quando a gente fica suado, né, quando a pele elimina o suor, quanto pelo sistema urinário, quando a gente elimina a urina, né, quando a gente vai e faz xixi, né? E então, assim que o que a gente não necessita aí sai do nosso corpo. O que que forma o sistema urinário? Os rins, os ureteres, bexiga urinária e uretra. Os rins que vocês estão vendo aqui na imagem, os rins, eles são ligados a canais que são chamados de ureteres, porque está no plural, tá, gente? Se for um só, esse rim aqui tem um uréter e o outro rim tem outro uréter. Então, nós temos um de cada lado e um para cada rim, a gente fala no plural. E aí, depois, esses ureteres são ligados à bexiga, e a bexiga tem uma saída depois para a urina, que é chamada de uretra. Então, olha só, a urina é formada nos rins, passa pelo canal, que é o uréter, e vai ficar armazenado na bexiga. Aí, quando tiver uma quantidade assim, que você já tem que eliminar, aí você vai receber, você vai receber alguns sinais, alguns impulsos do seu cérebro mostrando que você precisa eliminar. E é quando vocês começam, tia, posso ir ao banheiro? Né? Ô tia, eu já vi acho que uma reportagem do quando a gente tinha nossa bexiga de criança, quando ela tá cheia 80%, a gente tem vontade de ir no banheiro. Sim. Então, olha só, o que que acontece? O sangue passa sempre pelos rins. E aí retiram dele substâncias, e aí os rins retiram lá do sangue, né, as substâncias tóxicas, ou seja, aquelas que fazem mal para o nosso organismo, que são o quê? A ureia, o ácido, a amônia e outras coisas que precisam ser eliminadas do corpo. Essas substâncias aí formam a urina. Os rins, gente, eles funcionam como um filtro. Eles vão filtrar o nosso sangue para ele ficar limpo. Então, olha só, os rins funcionam como filtro, eles são órgãos que têm um formato tipo de feijão e ficam bem abaixo das costelas, filtram o nosso sangue, retiram aí as substâncias tóxicas, né? Purificam o nosso sangue. Aí, o que que acontece? Cada rim recebe sangue, né? Contendo água, resíduos que precisam ser eliminados. Depois de ser filtrado, o sangue mais limpo é recebido por outro vaso sanguíneo que vai voltar para o coração. Por isso que ele volta lá para o coração limpo. Circula no nosso corpo e volta limpo. A urina, que é formada nos rins, ela sai dos rins por meio dos ureteres, né? E vai até a bexiga. A bexiga é um órgão musculoso, né?
e parece uma bolsa elástica. Por isso que ela enche, depois que você faz xixi, esvazia, tá? Então, quando ela está cheia, a gente sente vontade de urinar. E ela é eliminada do nosso corpo por um canal que nós chamamos de uretra, ok? E aí, gente, nós temos que ter alguns cuidados, porque tem muitas doenças que vocês leram aí também, que são relacionadas ao sistema urinário. A mais comum dela é a infecção urinária, que a maioria das pessoas já teve. Minha tia já teve. Pois é, quem já teve aí sabe que não é legal, porque dói muito. Gente, não risca, porque agora eu vou começar a falar nome de quem tá riscando, tá bom? Vai ficar feio a aula gravada com o nome falado aqui de quem tá riscando o slide, né? Então, olha só, quem já teve infecção urinária sabe que dói muito na hora de urinar, dá muita dor, então a gente tem que tomar alguns cuidados, tá? É isso aí, arde. Que cuidados que a gente tem que tomar? A gente tem que ter uma boa higiene, né? Tem que lavar direitinho na hora do banho, tem que ter hábitos alimentares saudáveis e temos também que beber água, tá? Então, sempre beber água, tá bom? A gente tem que se manter. Então, até tem um quadro aí embaixo aí, ó. Ô, tia! O que eu tenho que fazer para prevenir doenças no sistema urinário? Manter-se bem hidratado, tomando água e sucos, ingerindo alimentos ricos em água. A gente já viu aí, quando a gente estudou alimentação, quais são as frutas, os legumes que possuem água, né? E manter uma boa higiene do corpo, ter uma dieta saudável e evitar também muito sal, ok? Porque olha só o que acontece com quem não se cuida. Vocês viram aí, a tia pediu para vocês anotarem aí nos estudos o que é o processo de hemodiálise. E aí vocês viram que o livro trouxe para nós aqui uma máquina, tá vendo essa máquina aqui? Isso aqui é para fazer a hemodiálise. O que acontece? Quando os rins da pessoa param de funcionar ou não está funcionando muito bem, ou não estão funcionando muito bem, eles têm que passar por um procedimento chamado de hemodiálise. O que acontece? Não são, olha só, não são os rins que filtram o nosso sangue para ele ficar limpo? Se os rins não estão funcionando, o sangue não pode ficar sujo no nosso organismo. Então, o que acontece? Essa máquina, o sangue ele vai circular por essa máquina. Aí essa máquina vai retirar os resíduos, né, o que tem de sujeira, o que tem de ruim no sangue e vai devolver o sangue limpo para o corpo da pessoa. Não é uma coisa legal de fazer, gente. Então, ó, vamos ficar bem atentos aí, vamos nos cuidar, tá bom? Tia, tá me ouvindo? Sim. Atividade 1, então. Marque com verdadeiro ou falso. A bexiga é o órgão de armazenamento da urina. É onde fica guardada a urina, a qual é eliminada pelos rins. Verdade. Deixa eu te acabar de ler para vocês verem se é verdade ou não. Eu não li tudo, ó. A bexiga é o órgão de armazenamento da urina, a qual é eliminada pelos rins. É o rim. Aí é mentira, tia. Não é não. Não, é falso. Nós vimos que a urina sai pela uretra, tá? Os cálculos renais se formam. Cálculos renais, quando a gente fala de pedra nos rins, ou aquela outra doença que vocês viram lá na página anterior. Os cálculos renais se formam quando há excesso de sais no sangue e pouca ingestão de líquidos. Verdade. Tia. Os ureteres são 2 canais responsáveis pela filtração do sangue. Verdade. Se for um só é falso, tia, mas se for um só é falso. Quem filtra o sangue são os rins, tá? Falso! Verdade. A função dos rins é filtrar o sangue. Os ureteres, eles fazem o quê? Eles levam a urina até a bexiga. A função deles é transportar a urina dos rins para a bexiga, tá? O excesso de sais presente no sangue é eliminado pelos rins. Verdade. Verdade, isso, porque os rins filtram, né, no nosso sangue. Então, vamos lá. Número 2.
Preencha a cruzadinha da próxima página vocês vão preencher com as respostas da número 2, tá? Então, olha só. Preencha a cruzadinha da página ao lado com as informações que faltam no texto a seguir. Vamos lá ver quem acertou. As células de nosso corpo recebem substâncias como gás E oxigênio. oxigênio e os... O que vem nos alimentos? Nutrientes. Isso. Nutrientes. Ok, oxigênio e nutrientes. Então, a letra A da cruzadinha vai ser oxigênio, a letra B, nutrientes. Com essas substâncias, as células realizam diversos processos necessários para nos manter vivos. Entretanto, ao executar esse trabalho, as células eliminam. Elas acabam com as substâncias tóxicas na corrente sanguínea. Ok. Essas substâncias são excretadas, ou seja, são colocadas para fora pelo sistema urinário. São os órgãos do nosso corpo que funcionam. Os o quê? Letra G. Isso, os rins são os órgãos de nosso corpo que funcionam como um filtro, retirando as substâncias tóxicas e purificando o sangue. A bexiga urinária é o órgão que recebe as substâncias que os rins retiram do sangue. Muito bem. O líquido que a bexiga lança para fora de nosso corpo é a urina. Isso. Então, olha só. Aí, na cruzadinha de vocês, a tia não colocou a cruzadinha aqui porque vocês vão só pegar essas palavrinhas e preencher no local certo lá. A letra A aqui é oxigênio. Então, lá na letra A da cruzadinha, eu vou colocar oxigênio. Todo mundo já acabou de corrigir aí? Sim. Não. Sim ou não? Quem não terminou? Não. Eu. Ô tia, olha aqui. Ó. Terminei. Tá, a tia tá esperando um pouquinho. Posso? Pode. O João ainda está corrigindo. Pode ser assim, não vou aceitar. Pode. Você tá só esperando o João terminar, tá bom? Pode, professora. Posso, João? Pode. Ok, vamos lá. Na página 16, nós temos aí um esquema aí para vocês colocarem o nome, né, dos órgãos que fazem parte do sistema urinário. Identifiquem os órgãos do sistema urinário indicados na imagem abaixo. Em seguida, relacione cada órgão à função que ele realiza. Esse primeiro que parece um caroço de feijão aqui é o quê? Um rim. É um rim. É um Eu já fiz essa página inteira, tia. Sim, a gente está corrigindo, Alexandre, tá bom? Agora, número 2, esse canal aqui, ó. Qual é o nome dele, esse tubo? Ureter. Ureter. É, com R no final. Deixa eu falar ureter. Essa bolsa aqui, qual o nome dela? Bexiga urinária. Bexiga urinária, isso aí. E o último aqui, Uretra. Tá? Então, nós vamos relacionar... Aqui, ó, tia deixou aqui separado. Tá saindo meu som. Ok? Corrigiram aí? Gente, Ótimo. Então, olha só. Nós vamos relacionar agora o órgão à função que ele realiza, tá? A gente vai colocar aqui, ó. Se o primeiro quadradinho for sobre o rim, a gente vai colocar número 1, tá? Tem 1, 2, 3 e 4. Então, vamos lá. Canal que comunica o rim com a bexiga urinária. Ureter. É ureter, é isso aí, o 2, né? 2, então.
Órgão que armazena a urina. Bexiga, tia. Urinária. Isso, 3. 3. Canal por onde a urina é eliminada do corpo. Uretra. Uretra, tia. 4, isso. Órgão em que o sangue é filtrado. O que, tia? Rim. É o rim, tia. Isso, no rim. Então ficou aí 2, 3, 4, 1, ok? E na número 4, cite exemplos de bons hábitos de saúde que ajudam a prevenir as Posso ler, doenças tia? do Posso sistema ler? Posso urinário. ler? Pode. Posso. Beber bastante água e não segurar o xixi. Ok, mais alguém quer falar? Sim, eu. Riele. Fala. Beber falar, bastante água, ter uma dieta saudável e uma boa higiene, tia, pra você. Ótimo. É isso aí mesmo. Mais alguém? Eu coloquei o meu QRS. Isso. É isso mesmo, gente. Ó, ingestão adequada de líquido, tudo que a gente viu lá na outra página. Principalmente tia, água, igual ô, vocês tia. colocaram, beber bastante água, ter uma dieta saudável, evitar muito sal e a boa higiene pessoal, ok? Tá bom. Beleza, galerinha? Ok, Nossa, tia. acabou de novo. A tia espera. Ah, gente, tem um aluno novo hoje, Cauã Santana. Seja bem-vindo, Cauã, tudo bem? Tia Sivone, seus coleguinhas. Amanhã a gente apresenta, se você entrar naqueles 10 minutos antes, a gente apresenta os amigos, tá? Ótimo. Beijo, meus amores. E aí, Cão? Até amanhã. Vem cá.